Olá, Suzaene, André e amigos telespectadores. Hoje, nós estamos aqui na Coreia do Sul, participando do Congresso Internacional de Missão que está acontecendo nesse momento, aqui no Kintex, que é o Centro de Convenções da Coreia do Sul. E é daqui que nós vamos compartilhar com vocês as notícias internacionais. Mission First, Go Forward. Missão em primeiro lugar, siga adiante. Este foi o tema da edição mundial do GAIN, o Global Adventist Internet Network. A principal reunião adventista de tecnologia e internet a serviço do Evangelho foi realizada aqui em Goyang, cidade que fica a cerca de 20 minutos de Seul, a capital coreana. Simultaneamente à conferência, aconteceu o Congresso Internacional de Missionários Go Forward. Esse congresso teve participação de gente que veio de países da região do norte da Ásia. Foram cerca de 4.000 missionários compartilhando a alegria de servir a Deus e ao próximo. Durante essa semana também foi realizado o primeiro News Summit, reunião que tratou de uma forma inovadora como compartilhar notícias de esperança em nível mundial. Nas próximas edições da NN você vai conferir os detalhes desses eventos maravilhosos. Da Coreia, agora nós vamos para Angola. A ADRA Internacional em Angola está a realizar neste mês de julho, em parceria com o projeto Garotas Brilhantes, uma série de formações e workshops para adolescentes do sexo feminino. Assuntos como a autoestima, o abuso sexual, gravidez indesejável, aborto, formações de arte e ofícios e o empoderamento da mulher estão no centro das atividades aqui no Centro de Formação da ADRA na União Nordeste de Angola. Eu acho muito bom o programa Garotas Brilhantes porque ele dá alegria para todas as garotas. Tem garotas que vieram aqui com a desilusão dos sonhos. Ele renova os nossos sonhos. É muito bom, Garotas Brilhantes. As palestras que as professoras foram dando, gostei muito. Eu vi que eu tenho que correr atrás dos meus objetivos. Correr atrás, tenho que ser persistente. E foram coisas surpreendentes que eu aprendi aqui. Esse projeto iniciou para dar um empoderamento às meninas de 13 a 17 anos, especialmente na prevenção à gravidez precoce. À medida que o projeto foi desenvolvendo, nós percebemos que as ações que estavam sendo desenvolvidas estavam melhorando a autoestima daquelas meninas e elas estavam se valorizando mais, estavam tendo um melhor comportamento em sala de aula, melhorando o rendimento acadêmico, e foi dessa forma que nós fomos ampliando o projeto ao longo desses últimos anos. Hoje nós, cuidando da ADRA aqui em Angola, tivemos a lembrança desse projeto de sucesso no Brasil e importamos de lá. Agora sou uma garota brilhante, sem fronteiras, porque sou angolana da província de Luanda. De Angola, nós vamos para as Ilhas Galápagos, lá no Equador. O que as tartarugas gigantes, margaridas do tamanho de uma árvore, iguanas marinhas e patola de pés azuis têm em comum? Além de exibirem a beleza da criação de Deus, eles convivem juntos nas Ilhas Galápagos, no Equador. Todos também fazem parte de uma série de 4 curta-metragens preparados pelo Instituto de Pesquisa de Geociência para celebrar o Sábado da Criação, no dia 27 de outubro. Os curtas, em breve, devem ser traduzidos, mas no momento estão no site em inglês do Instituto de Pesquisa de Geociência. Anote aí, www.grisda.org. O programa It is Written, está escrito em português, recebeu alguns prêmios especiais que nós vamos compartilhar com vocês.
O ministério ganhou 6 Telly Awards, prêmio concedido desde 1979 aos melhores vídeos e programas de TVs do mundo. Cerca de 12 mil vídeos concorreram em diversas categorias. O Está Escrito ganhou prêmios de excelência em todas as telas e dispositivos, incluindo mídia social, vídeos promocionais, comerciais e programas de televisão. O episódio A Lamp Unto My Feet, Lâmpada para os Meus Pés, que narra a história de William Tyndale, ganhou a prata na categoria Biografia Geral. Desde 1956, o Está Escrito visa inspirar e encorajar pessoas a confiarem e amarem a Deus. Bem, essas foram as notícias da NN. Um prazer muito grande estar com vocês. Na próxima semana nós voltamos com mais notícias, contando todos os detalhes do que aconteceu aqui na Coreia do Sul. Um grande abraço e fiquem com Deus. Se realmente orares, Deus vai responder à tua oração. Ival é um menino de 10 anos que vive na Mongólia. Quando tinha 5 anos, mudou-se da Mongólia para as Filipinas. O seu pai tinha de estudar numa universidade adventista nas Filipinas. O Ival também tinha de estudar, por isso os pais matricularam-no no primeiro ano. A escola era muito difícil para o Ival. A professora e todos os outros meninos falavam inglês e ele percebia muito pouco de inglês. Depois das aulas, os meninos gozavam com ele enquanto estava à espera da boleia para ir para casa. Não sabes fazer nada, disse um menino. Nem sequer sabes escrever, disse outro. Vai para a pré-primária. Quando ouviu estas palavras dolorosas, Ival correu para a escola e escondeu-se atrás da porta da sala de aula. Ele não queria chorar em frente às outras crianças. Naquela noite, quando Ival foi para a cama, queria ajoelhar-se e orar a Deus para pedir ajuda. Mas tinha receio que se a sua mãe o visse orar, lhe perguntasse qual era o motivo. Ival não queria que a sua mãe se preocupasse. Por isso, acordou à meia da noite, quando os pais estavam a dormir profundamente, e orou silenciosamente a Deus. Por favor, deixa-me ir para outra escola e fazer amigos. Ival orou quase todas as noites durante vários meses. Depois, de repente, os pais decidiram mandá-lo para outra escola. As crianças da sua nova escola eram simpáticas. Elas ajudaram-no a falar inglês. Quando se magoou na perna ao jogar futebol, os outros meninos ajudaram-no a caminhar até casa. Ival estava muito feliz por Deus ter respondido à sua oração de ir para uma nova escola. Antes de orar sobre os problemas que tinha na escola, o Ival nunca tinha pedido nada a Deus. Ele até se tinha questionado se realmente Deus existia. Ival ia à igreja todos os sábados, mas questionava-se sobre como é que Deus podia criar o mundo apenas com as suas palavras. Mas desde que as suas orações foram respondidas, ele crê que Deus é real. Ival agora está no 5º ano e vive novamente no seu país, na Mongólia, mas nunca se esqueceu que Deus respondeu às suas orações. Ival tem muitos amigos na Mongólia, mas muitos deles provêm de famílias que não conhecem a Deus. Ore, por favor, pela única escola adventista na Mongólia. As suas ofertas para as missões têm ajudado esta escola a crescer e a ensinar cada vez mais alunos sobre Deus. Nunca te esqueças de orar a Deus. Muito bom dia a toda a igreja.
eu acredito que conhecem este hino que está a ser tocado neste momento. Alguém me sabe dizer qual é o título? Eu não consegui ouvir. Manso e suave Cristo está chamando. E é verdade. Hoje Cristo tem também alguns chamados a fazer. Eu diria que o chamado é para toda a igreja. Mas existe também um chamado especial. E eu gostaria de introduzir aquilo que vamos fazer agora, que é a cerimónia de dedicação do Simão, o mais novo, da Sara e do Ruben. E por isso mesmo eu vou convidá-los a vir aqui. Se o Marcos quiser continuar a tocar tranquilamente e a Cláudia também, podem continuar. Vou pedir para eles virem aqui à frente também. E começar por dizer que a cerimónia de dedicação de uma criança deve ter 5 propósitos básicos. Eu vou pedir para vocês ficarem aí, aqui assim deste lado. O primeiro propósito é agradecer a Deus pelo milagre do nascimento de uma criança. O segundo propósito é aceitar a manifestação de desejo dos pais de dedicar essa criança ao Senhor. É o que a Sara e o Ruben neste momento querem fazer. O terceiro compromisso tem mais a ver com os pais. É de educarem a criança, ensinando-a a amar a Jesus. Depois, o quarto compromisso tem a ver também com a congregação. A congregação para prover os meios para apoiar os pais nesta tarefa. E como veem aqui, há efetivamente uma responsabilidade também da congregação. É claro que eu não vou chamar a congregação toda para vir aqui à frente, mas vou pedir a um elemento que representa a congregação. Eu vou pedir ao primeiro ancião desta igreja o favor de se juntar também aqui a nós. Mas, em relação à igreja, existe ainda alguém que eu gostaria de convidar de uma forma também especial e que vai ter uma parte importante na educação também desta criança, do Simão, também da Joana e com certeza das outras crianças. Eu vou chamar a diretora do Ministério da Criança aqui acima. Creio que ela está exatamente, a Didi, mas também gostaria de chamar as monitoras que vão ter a sua responsabilidade, o Simão, e que ainda tem a Joana. Creio que é a Sara, a Neuza e a Alice. Eu vou pedir para virem aqui à frente também. E é verdade que será um pouco mais tarde, mas eu gostaria também de ter aqui o diretor dos jovens. Eu não sei, ele está ali com as crianças, é verdade que é uma dura tarefa, mas há quem cuide delas. E são estes os representantes da igreja que, de uma maneira geral, devem ter também a preocupação na dedicação de uma criança. Mas falta-nos aqui ainda alguma coisa. Hoje não vai haver história, mas eu gostaria muito que as crianças fossem também abençoadas. Que uma migalha da bênção que vamos pedir para o Simão e para a Joana pudesse também chegar a essas crianças. Por isso eu vou pedir às crianças para virem aqui assim à frente, sentadas aqui à frente e viradas aqui para nós, para que elas possam receber também. Mas venham, por favor, com silêncio. Está bem? Devagarinho, em silêncio,
e podem se sentar aqui à frente mesmo, em todo o comprimento. Podem, ou ficar mais baixinhos, é como vocês quiserem. Isso, vocês escolham, mas eu só vos vou pedir que realmente façam muito silêncio. Está bem? Claro que aquelas mães que têm bebés pequeninos podem vir aqui também. Podem vir aqui com os seus filhinhos. Ok. Creio que temos o painel completo, embora neste momento eu vá falar um pouco mais para a Sara e para o Ruben. Sara e Ruben, a dedicação de uma criança é apenas uma manifestação pública do compromisso da família em conduzir a criança pelo caminho da vida eterna. É por isso que hoje vocês estão aqui para apresentarem ao Senhor o Simão. Já tiveram a oportunidade de o fazer em relação à Sara, tive também esse privilégio, em relação à Joana, tive esse privilégio, mas hoje é o Simão. Quando o sacerdote ali estava no templo e Ana se dirigiu ao sacerdote com alegria de ter nos seus braços aquela criança, Samuel, Ana disse ao sacerdote ali uma coisa impressionante. E ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Eu, conhecendo um bocadinho a vossa história, também sei que o Simão, à semelhança daquilo que aconteceu com a Ana, foi uma petição ao Senhor. Uma petição com lágrimas, eu compreendo isso. E por isso, esta é a história que realmente estão aqui. Eu gostaria de fazer talvez duas reflexões em relação a esta história de Ana e Samuel. Em primeiro lugar, Ana compreendeu bem: os filhos são uma dádiva de Deus. Os filhos são, além disso, a herança do Senhor. Em última instância, eles não são nossos. Portanto, devemos cuidá-los com carinho, pois eles não nos pertencem. Ou diria, pertencem-nos por empréstimo. Deus resolveu trazer essa confiança a cada um de vós também. O segundo, e esta também é muito importante, o mesmo Deus que nos ouve quando lhe pedimos um filho, é o Deus que nos acompanha no processo de conduzir a criança no caminho. Um pai e mãe sinceros e bem intencionados, que fazem a vontade de Deus, podem ter a certeza absoluta que a resposta do Senhor às suas petições será sempre boa. Sabem que existe um texto do livro Orientação da Criança que é tremendamente importante. Falo para o Ruben e para a Sara, mas falo para todos os pais aqui presentes. Diz: que alto privilégio seres finitos de pó e cinza, como somos todos nós, poderem entrar na sala do trono de Deus, graças aos méritos de Cristo. E é aí que pais consagrados ao Senhor devem estar suplicando a orientação de Deus e a proteção de Deus para os seus filhos. É verdadeiramente um alto privilégio nós podermos ir à presença de Deus. Sabem que no ano 1954, uma senhora, que era educadora, chamava-se Dorothy Nolte, escreveu um poema que se tornaria um grande clássico. O poema é intitulado assim: As crianças aprendem o que vivenciam. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Ontem tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o que significa verdadeiramente a dedicação. E eu vou ler este
poema para vós, porque penso que é muito interessante. Se as crianças vivem ouvindo críticas, elas aprendem a condenar. Se convivem com agressividade, aprendem a discutir. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser tímidas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si próprias. Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ter uma baixa autoestima. Se vivem com vergonha, aprendem a viver com um sentimento de culpa. Se as crianças vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças testemunham a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios sinceros, aprendem a apreciar. Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si próprias. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se as crianças vivenciam a partilha, aprendem o que é generosidade. Se convivem com a imparcialidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. É um poema interessantíssimo. E cada frase deste poema sintetiza grandes verdades. No entanto, eu gostaria de dizer que muitos séculos antes de Dorothy, a Bíblia já comentava sobre a importância daquilo que as crianças vivem e sobre a importância de cuidar do rumo, do caminho pelo qual nós nos conduzimos. O apóstolo Paulo deixou isto escrito de uma maneira extraordinária. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. É verdade, Sara e Ruben, que é em primeiro lugar no vosso lar que estas coisas devem ser postas em prática. Mas é também aqui dentro da igreja. Todos nós temos uma grande responsabilidade em relação às nossas crianças. Como dizia há momentos, os nossos filhos são dádivas de Deus. Há duas ideias fundamentais, no entanto, que faltam neste poema. E uma delas é esta: se as crianças convivem com pais confiáveis, justos e bondosos, se as crianças convivem com pais pacientes, misericordiosos, mas também retos com as crianças, elas cultivam uma imagem saudável de Deus. Se são instruídas no caminho de Deus, ainda enquanto forem velhas, não se afastarão dele. Assim que é isto que iremos pedir a Deus, porque a dedicação de uma criança, a bênção a uma criança, é uma bênção que vem através dos pais. E gostaríamos muito de orar pelo Simão, pela Joana, mas de uma maneira particular também por vocês. Eu vou pedir à igreja que se mantenha numa posição de reverência, como estão, enquanto que nós aqui à frente vamos ajoelhar. Está bem? Querido e bondoso Deus, obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pelo milagre do Simão que tu concedestes à Sara e ao Ruben. Obrigado por teres concedido também já no passado o milagre da Joana. Querido Pai, está aqui esta criança indefesa. A Sara e o Ruben estão muito gratos a ti pela maneira como tu os abençoastes, mas também estão muito conscientes
de que é uma responsabilidade muito grande educar esta criança para ti. Mas tu sabes que esse é o desejo profundo dos seus corações. Por isso, querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te quero suplicar que tu lhes concedas o poder do Espírito Santo, para que eles sejam uma boa influência em todos os anos de vida que tu concederes ao Simão. Que o Simão possa ver neles, neste momento, o reflexo de quem tu és. E que no seu lar, o Simão possa ser também uma bênção. Por isso, queremos pedir-te, Senhor, que neste momento sejas tu também a abençoar o Simão na sua saúde. Ó Pai, já temos muito a agradecer-te por aquilo que tu fizestes até agora. Tu sabes como o Simão nasceu com um pequeno problema, mas que pela tua misericórdia já foi corrigido. Por isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos nesta hora. E queremos pedir-te, Senhor, que pela tua misericórdia tu realmente ponhas as tuas mãos sobre o Simão neste momento. Mas queremos pedir uma extensão para a Joana e para todas estas crianças que aqui se encontram, Senhor. Que elas possam receber também a tua preciosa bênção. Mas, ó Deus, abençoa a Paula que está aqui em representação da igreja. Abençoa também, Senhor, Didi. Abençoa a Sara, a Alice. Abençoa, Senhor, também a Neuza. Abençoa o Bruno, que estão aqui em representação destas diferentes classes, Senhor. E que tu verdadeiramente possas ser o guia de todos. Pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ele tem razão. Obrigado. Vamos pedir às crianças para recolherem. Nós temos aqui o certificado da dedicação do Simão. E depois vocês põem aqui, se quiserem. E creio que a Paula, em representação da igreja, tem também aqui alguma coisa muito especial. Um pequeno livro, pronto, vocês conhecem, uma Bíblia para as crianças. Mas eu gostaria muito que nesta Bíblia também, todos aqueles que estão aqui a representar a igreja, pudessem também assinar este compromisso de que nós iremos também estar envolvidos na educação que o Rúben e a Sara querem dar ao Simão e à Joana. Eu não fiz uma referência direta, mas a verdade é que está aqui pelo menos a tia, estão aqui os primos, estão aqui os avós, as tias. Está bem, as tias, muito bem, é verdade. Eu peço perdão, não tinha olhado para aquele lado, mas estão aqui e a eles cabe-lhes também uma parte importante nessa mesma educação. E eu acredito que eles depois também, mesmo que não o façam aqui em casa, poderão também assinar o livro, ver aquilo que está ali e assinar também o livro. E agradeço a presença de todos.
Eu também me responsabilizo, sim, em orar. Obrigado, Paula. Muito obrigado. Obrigado também a vocês, está bem? Obrigado, Sara. Enquanto vocês estão aqui. Eu vou pedir, existe um hino especial, e eu vou pedir à Neuza então que possa cantar esse hino, mesmo enquanto a Sara está aqui. Eu peço mesmo, Neuza, se quiseres vir aqui em cima, está bem? Os teus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, tu és uma obra-prima que Ele planeou, com suas próprias mãos pintou a cor da tua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Simão, és lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a ti não vi jamais. Príncipe lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a ti não vi jamais. Aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, tu és uma obra-prima que Ele planeou, com suas próprias mãos pintou a cor da tua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querido. Antes mesmo dele nascer, Deus sonhou com vocês. Nunca deixe alguém dizer que não é querido. Antes mesmo dele nascer, Deus sonhou com vocês. Simão, és lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a ti não vi jamais. Príncipe lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a ti não vi jamais. Simão, és lindo. Cristo as crianças têm amor, bênçãos Ele aqui lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador. Com doçuras acolheu, ouvi delas, ó jamais,
todas elas para Ele são iguais. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. A criança sim aos mil em países lá de além, que ignoram de Jesus o amor gentil. Vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos essa nova dar, dela a terra toda encher, o Evangelho a todo o povo anunciar. Com fervor e com prazer falaremos de Jesus, para que em toda a terra brilhe sua luz. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Meus queridos irmãos, é sempre uma grande responsabilidade quando temos de transmitir uma mensagem da parte de Deus. Quem sou eu ou quem somos nós pregadores para transmitirmos uma mensagem da parte do Senhor? E posso dizer-vos que durante esta semana tem sido uma luta tremenda com Deus, uma luta tremenda, por um caso em especial que nos está a preocupar muito, ou por 2 ou 3 casos, pelos quais nós estamos a orar, e uma família a quem nós estamos a atender. E quando ontem já pensava que estava tudo resolvido, tudo encaminhado, e que Deus tinha atuado de uma forma espantosa, à noite, por volta das 11 da noite, recebo um telefonema a mostrar que efetivamente o inimigo tinha conseguido dar a volta. E por isso tem sido uma semana muito intensa de luta com Deus. Por isso mesmo, quando preparei esta mensagem, eu preparei esta mensagem com o sentido de transmitir à Igreja o grande amor de Deus e a maneira como Deus olha para nós. E diz aqui, portanto, vamos ver se dá aqui deste lado. Ok, parece que sim. Muito obrigado, parece que assim está melhor. Segundo o coração de Deus. O que é que eu quero dizer com isto, segundo o coração de Deus? Se nós abrirmos as nossas Bíblias, eu peço que vocês efetivamente abram as vossas Bíblias em 1 de Samuel, ok? 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Não irei ler na totalidade, outros iremos ler, mas eu quero destacar aqui algumas coisas. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul:
agiste nesciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste aquilo que o Senhor te ordenou. Eu gostaria de destacar aqui este versículo, ou esta parte do versículo. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Lembram-se quem foi esse homem? David. Foi efetivamente David. Mas surge ali David com um ponto de interrogação. David? Um homem segundo o coração de Deus? Acham? Um homem segundo o coração de Deus, Davi? Vamos examinar alguns factos de Davi. Em primeiro lugar, Davi traz a arca para Jerusalém. Eu acredito que todos vocês se lembram desta história. A arca não estava ali em Jerusalém e Davi queria trazer a arca. E depois foi buscar com um grande séquito, foi buscar aquela arca. E quando eles vinham a caminho, lembram-se do episódio que aconteceu? O carro dos bois que trazia a arca desequilibrou-se e alguém lhe pôs a mão. E essa pessoa morreu imediatamente. E o Davi ficou muito triste com aquilo. Em 2 Samuel, no capítulo 6, é onde vem relatada esta história. Capítulo 6. No versículo 8, se vocês lerem o versículo 8, diz: E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá. Chamou aquele lugar preso Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. E muitas vezes nós ficamos um pouco intrigados com esta história. Porquê que realmente morreu Uzá? Sabem? Davi, ele mesmo vai explicar um pouco mais tarde. E se forem no texto, eu posso vos dizer onde é, em 1 de Crônicas 13, ou 1 de Crônicas 15, Davi mesmo, ele vai reconhecer que aquilo que ele fez não o deveria ter feito. Capítulo 15 diz assim, no versículo 1 e 2 de 1 de Crônicas: Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, e reparem no que ele diz agora: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Quer dizer que Davi sabia que ele não podia levar a arca. Davi sabia que ele não podia levar a arca. Deus tinha separado a tribo de Levi para as coisas do santuário. E atenção, diz que no versículo 4, e Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, os filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120. Era esta família de Coate que podia levar a arca, mas eles mesmo não podiam tocar na arca. Eram os sacerdotes que punham a arca, que preparavam tudo, que tapavam a arca, e só depois da arca estar tapada é que eles podiam carregar a arca. Mas Davi não fez nada disto, apesar de saber. Mas querem ver mais uma coisa de Davi? No versículo 12. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel
ao lugar que lhe tem preparado. E no versículo 13: pois porquanto primeiro vós assim não o fizestes. Deixem-me usar esta expressão, que lata de Davi. Ele ainda está a dizer, da outra vez que fomos buscar, vocês não o fizeram assim. Quando foi ele? Um homem segundo o coração de Deus? Vamos ver um outro caso. Davi peca fazendo um censo. Não vamos ler a história, vocês também conhecem. 1 de Crônicas 21, Davi manda fazer um censo. E Joabe, logo quando ele mandou fazer o censo, Joabe disse a Davi, não é bom aquilo que tu estás a fazer, não vais por aí. Também Deus havia dado ordens, que quando se fizesse um censo era por ordem divina. Mas Davi queria fazer o censo, chamando um pouco o orgulho para si como rei. E sabem, naquela altura morreram milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas, por um erro tremendo de Davi. Porque não devia fazer aquilo. Embora ele depois estivesse humilhado, e nós daqui a bocado já podemos comentar um pouco isso. Uma outra situação, fraca educação dos filhos. O exemplo em Absalão e Amnó. Sabem? Aliás, havia ali muita confusão. E esse é um dos outros aspectos que nós iremos ver também. Mas a verdade é que a educação deles em relação aos filhos foi uma educação muito fraca. E Amnó comete um incesto com uma sua irmã, ou meia-irmã. E depois o que é que aconteceu? Absalão, cheio de ira, vai se vingar de Amnó e mata Amnó. E depois Absalão revolta-se contra o próprio pai e quer usurpar o trono. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um outro caso, o adultério com Batseba. Aqui nem vale a pena nós comentarmos muito, todos sabemos aquilo que se passou, e além do adultério existe depois o assassinato de Urias. Ele manda assassinar Urias, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que na sua vida tinha 8 mulheres oficiais e muitíssimas concubinas. Por isso é que os filhos de um e os filhos de outra não se davam. Amnão era filho de uma, Absalão e a sua irmã Tamar eram filhos de outra mulher. E realmente havia ali uma grande rivalidade entre eles. Davi, um homem segundo o coração de Deus? Meus irmãos, mas vamos ver um testemunho de um escriba, de um dos indivíduos que relatava as histórias de Israel. Encontramos isso, e esta vamos ler, encontramos isto em 1 de Reis, no capítulo 15, e nos versículos 1 a 5. 1 de Reis, capítulo 15, e versículos 1 a 5. Diz assim: e no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Isto é o que o escriba está a narrar. E agora no versículo 5 diz: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Reparem, sublinham esta frase: Davi sempre tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, sem nunca se afastar em nada
daquilo que o Senhor lhe tinha ordenado, a não ser no caso de Urias. O narrador aqui está a pôr com certeza as suas barbas de molho e vai dizer: ninguém vai acreditar em mim se eu não mencionar pelo menos o caso de Urias. Mas diz que não tinha feito nada daquilo contrário àquilo que o Senhor tinha ordenado. É um testemunho justo este? Não. Não é. Não é um testemunho justo. São vocês que estão a dizer. Vamos abrir agora em 1 de Reis, capítulo 14, porque isto que o profeta disse e que é registado agora aqui, pelo escriba, Deus já tinha dito antes. Foi Deus que mandou o profeta ir lá dar esta mensagem. E em 1 de Reis, capítulo 14, versículos 7 e 8, vamos ver. Diz: e rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei. Isto está a falar o profeta para Jeroboão, mas é Deus quem mandou o profeta. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Reparem, aqui é Deus que está a dizer, é o testemunho de Deus. E depois diz: antes tu fizeste o mal. Eu li logo 8. Bom, mas é para Jeroboão. Mas vamos destacar aqui isto. Deus, o próprio Deus, está a dar testemunho: tu não fostes como o meu servo Davi, que cumpriu os meus preceitos, os seguiu de todo o coração, fazendo sempre o que era justo aos meus olhos. Já repararam? Deus aqui nem põe, a não ser no caso de Batseba e Urias. Deus não põe isso. O testemunho que Deus dá de Davi é: ele fez sempre aquilo que era justo aos meus olhos. Eu pergunto-vos agora: testemunho justo? É justo? Silêncio. É que vocês não ousam dizer que não é justo porque foi Deus que o deu, não é? Há bocado, quando foi o escritor, o narrador, vocês diziam: não é justo. Mas aqui Deus ainda é mais forte. Diz que ele nunca errou. Diz que ele fez sempre o que era justo aos olhos de Deus. Há aqui uma pergunta: como é explicar que um personagem da Bíblia, que entre outros pecados tenha adulterado e mandado matar o esposo daquela com a qual se envolveu, seja chamado por Deus de homem segundo o meu coração? Como explicar isto? Vamos avançar. Vamos ver as razões de Deus. Se nós formos ao Salmo 51, o Salmo 51 mostra-nos algumas dessas razões. Nós não iremos ler este Salmo, mas iremos ver algumas dessas razões. Em primeiro lugar, vemos que Davi não era um hipócrita. Vamos ver. Eu disse que não íamos ler, mas vamos ler. Salmo 51, e vamos ler os versículos 1 a 3. Quando Davi diz assim ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não era hipócrita. Davi conhecia as suas falhas e limitações, sabia quando e o quanto desagradava a Deus com as suas transgressões. Davi sabia disto. E Davi não tinha medo de explicar isto e de dizer isto a Deus. Sabem, os salmos, se vocês forem ver quase todos os salmos, vai ali dizer: Salmo de Davi para o cantor mor. Se vocês forem lá o título de cima, diz Salmo de Davi para o cantor mor. Quer dizer que na igreja iam cantar aquele salmo.
Quer dizer que Davi estava a expor a sua vida. Não tinha vergonha disso. Davi sabia que tinha errado. E Davi, diante de Deus e diante dos homens, Davi confessa o seu erro. Ele tinha consciência das suas falhas e limitações. Neste processo de reconhecimento da sua própria miséria, humilhava-se diante do Todo-Poderoso em busca da misericórdia que lhe trouxesse purificação. E nós, se formos ver o versículo 7, diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E um pouco mais abaixo, e nós conhecemos bem isto, ele vai dizer no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele agora vai pedir uma coisa a Deus: Senhor, a minha vida é um verdadeiro fracasso, mas eu vou-te pedir uma coisa, versículo 11, não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, por favor, não faças isso. Davi era honesto diante de Deus. Davi era muito honesto diante de Deus. Vamos ver outros exemplos, meus irmãos. Salmo 6. Tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar de como Davi realmente não tinha receio nenhum de dizer isto. Salmo 6, versículos 1 e 2 diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Que coisa extraordinária! Vocês têm ouvido muitos pregadores vir aqui acima e dizerem que são fracos, que são miseráveis? Nós, de uma maneira geral, queremos mostrar que realmente somos pessoas dignas, quando não o somos. É a misericórdia de Deus. Mas Davi, claramente, ele não tem vergonha de dizer isto. E mais uma vez, um salmo para o cantor mor. Um salmo que ia ser cantado na igreja e que as pessoas todas podiam dizer: olha, este é o rei Davi. Mas ele não se importava com isso. O que ele queria era estar em paz com o Senhor e queria reconhecer diante de Deus a sua verdadeira miséria, a sua verdadeira fraqueza. Temos uma outra. Salmo 25, 11. Salmo 25, versículo 11, vai dizer: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. E o que é que diz a seguir? A minha iniquidade, pois é grande. O que é que as pessoas haveriam de dizer quando cantassem este salmo na sinagoga? A minha iniquidade é grande. Olha, o rei Davi deve ter feito coisas muito más. Ele não se importava com aquilo que as outras pessoas pensassem. O que ele verdadeiramente queria era ter a certeza de que ele reconhecia diante de Deus a sua indignidade, a sua fraqueza. Ainda mais uns 2 ou 3 exemplos. Salmo 38. Salmo 38, versos 3 a 8. Por favor, leiam com atenção isto. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Quando ele fala em minha carne, quando ele fala no corpo dele, não é nada de doenças, mas é a doença do pecado. E depois diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, não são as chagas do corpo, são as chagas do pecado dele, as chagas espirituais cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Que coisa extraordinária Davi está aqui a dizer. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. E ele agora vai dizer todo: tenho rugido por causa do desassossego do meu coração.
Homem segundo o coração de Deus. Começamos a compreender porque é que é um homem segundo o coração de Deus. O outro texto, Salmo 40, 12, nessa mesma página diz: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades, reparem no que diz, as minhas iniquidades me prenderam. Eu estou preso às minhas iniquidades e não me consigo libertar delas. Diz aí o texto. De modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Lembram-se daquele episódio da parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano? Lembram-se como é que o publicano entrou na igreja? Nem sou digno de olhar para cima. E Davi também diz aqui, eu não sou digno de olhar para cima. As minhas iniquidades me prenderam. Meus queridos irmãos, na nossa vida também não existem iniquidades às quais nós estamos presos? Existem. Esta semana, nessa luta que eu tive com Deus, eu tive que abrir o meu coração e eu confessava. Nós estamos a preparar uma unção que iremos fazer, não aqui, mas a um jovem, com 42 anos, que está às portas da morte com um tumor no cérebro. E ali mesmo só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E meus queridos irmãos, tem sido impressionante o falar com as famílias de um e de outro, não é? Para mostrar que realmente temos que nos humilhar diante do Senhor, para o Senhor estar presente. Eu gostaria, com certeza, de falar alguma coisa à igreja, mas não vou ter tempo disso. E agora, reparem ainda neste último texto, Salmo 69, versículos 5 e 6. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e os meus pecados não te são encobertos. E agora olhem a preocupação do Davi. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Havia essa preocupação em Davi. Estão a ver porque que era um homem segundo o coração de Deus? Não é novidade nenhuma para nós que na sua omnisciência Deus sabia que Davi iria cometer todos aqueles pecados. Nós não temos dúvidas disso. E como é que Deus, quando o chama, vai logo dizer, um homem segundo o meu coração? Deus sabia que ele ia cometer aquilo, Deus sabia que ele ia errar. Mas como é que Deus ainda se atreveu a dizer aquilo? Só existe uma razão. Sabem qual é? É porque Deus conhecia o coração do rei. Sabia também que ele se arrependeria amargamente e voltaria como um filho ao colo, num filho amado ao colo do pai. Meus queridos irmãos, aqui está o segredo. Errar, Deus sabe que somos fracos. Deus sabe que somos miseráveis. Mas o segredo de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus está aqui. É o de reconhecermos os nossos erros. É o de reconhecermos aquilo que temos feito. E quando chegamos junto de Deus e não temos receio nenhum, ainda que outras pessoas possam saber, eu não tenho problemas, eu reconheço diante de Deus os meus erros. Essa deveria ser a nossa característica. E sabem, se o fizermos, todos nós somos homens e mulheres com o coração de Deus. Eu voltei atrás. Estou a voltar atrás ainda mais. É assim que acontece com qualquer um de nós hoje. Se houver um profundo reconhecimento do pecado, seguido de tristeza e confissão, Deus perdoa. E vamos ver como é que é o perdão de Deus. Quando Deus perdoa, Ele esquece, diz aqui em Jeremias 31, 34,
Nós podemos confirmar isso. Jeremias, no capítulo 31, e sobretudo na parte final desse versículo, 31, no versículo 34, vai dizer: e não ensinará a alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Sabem porquê que Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi confessava, Deus perdoava e Deus não se lembrava mais daqueles pecados que ele tinha feito. Era um homem segundo o coração de Deus, nunca tinha errado. Porquê? Porque a partir do momento da confissão ele já não tinha errado mais. E da última confissão já não tinha errado mais. E da última confissão já não tinha... Meus queridos irmãos, era isto que se passava. Justamente com Davi. E o outro texto que nós conhecemos bem também, de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Este é um dos versículos também preferidos meus, que diz: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Deus lançou para trás das costas todos os meus pecados. Esta semana, dentro daquela luta com o Senhor, a determinado momento, tive uma alegria muito grande. Eu não sei se os irmãos se lembram aqui. Eu acredito que contei à igreja num sábado, mas pelo menos aos que vinham à reunião de oração, nós partilhamos isso. A determinado momento, o ano passado, houve uma irmã nossa, a doutora Sónia Garcês, que em Beja, ela sofreu um acidente. Os filhos estavam a brincar e um dos filhos puxou uma vassoura, porque estavam a ajudar a varrer, puxou a vassoura e a vassoura bateu no olho da mãe e o olho ficou completamente desfeito. Partiu cristalino, vieram para o hospital aqui em Santa Maria e em Santa Maria os médicos que a viram disseram: não há solução, temos que tirar este olho. E estavam para fazer logo a operação nesse dia e recebemos uma mensagem da parte da família a dizer o que tinha acontecido e a pedir para orar muito. Nós logo oramos aí e pedimos a Deus: Senhor, que não seja feita a operação hoje. Se eles fizerem a operação hoje, vão tirar o olho. Pela graça de Deus, não fizeram a operação naquele dia. No dia seguinte, nós fomos visitar a Sónia. E quando chegamos lá, Sónia, claro, estava com tudo tapado, nem conseguia abrir o outro olho para não movimentar. Mas ali tivemos a oportunidade de transmitir alguma esperança no Senhor. Tivemos a oportunidade de, pelos méritos de Cristo, nos ajoelharmos e orarmos. E passado 2 ou 3 dias, então, ela foi operada. Conhecem o Dr. Pajó, oftalmologista? Ele esteve lá presente, não na operação, mas esteve presente antes. Quando ele viu o TAC, ele disse: não há solução. E quando entraram para a sala de operações, ali naquela sala de operações, a decisão era tirar o olho e pôr uma prótese. Mas diz a médica que não sabe o porquê, resolveram fazer uma tentativa para a reconstrução do olho. E a verdade é que reconstruíram o olho. É verdade que o cristalino partiu, não havia possibilidades
de repor o cristalino. Mas o que aconteceu foi que, pronto, a operação foi feita e a médica disse, olha, isto agora vai levar muito tempo e vão ser necessárias mais operações, mas isto agora é deixar o tempo andar, deixar o tempo andar. E a Sónia, naquela altura, pediu a unção, juntamente com os irmãos lá em Beja, nós fizemos também a unção da Sónia. A partir de algum tempo, a Sónia começou a ver um bocadinho daquele olho. E o ver ia aumentando. E nós sempre dizíamos à Sónia, Sónia, nós pedimos a Deus uma coisa, para Deus trabalhar no silêncio. E o silêncio de Deus é poderoso. Esta semana telefonei-lhe, porque precisava de lhe dar um recado. E ela disse-me assim, pastor, ainda bem que me liga agora. Estou a sair do escritório do Pajó, e porque eu estava com uma preocupação, quando tirava a lente do meu outro olho, via que realmente estava a ver muito mal, até estava a ver melhor com o olho que foi magoado do que com aquele, e eu disse, o meu olho está a piorar muito. E então eu vim visitar o Cajó. E pastor, depois dos exames que ele fez, ele disse-me assim, Sónia, isto é um milagre de Deus. A tua visão neste olho direito está a 100%. Louvado seja Deus. O que é que isto tem a ver com isto? O Senhor esquece das nossas coisas, das nossas maldades, pôs para trás das nossas costas. E então estamos na presença de Deus, capazes de receber todas as bênçãos de Deus, capazes de receber tudo. Sara e Ruben, pais aqui presentes, não é novidade para ninguém. Todos nós, como pais, temos cometido erros. Algumas vezes até temos prejudicado os nossos filhos com os nossos erros. Mas Deus quer que eu seja um homem. Deus quer que tu sejas um homem, uma mulher, um jovem, segundo o coração de Deus. Só há uma coisa a fazer. É irmos ter com o Senhor. É irmos ter com o Senhor. Mas o mais curioso é que Deus não se esquece apenas das nossas maldades, dos nossos pecados. Ele vai mais longe, como fez com Davi. E não somente esquece, mas aponta-nos como uma referência de testemunho e conduta. Assim, se nós verdadeiramente reconhecermos, ele vai dizer como Davi, tu não fostes como Davi, um homem que nunca errou, que fez sempre tudo o que estava certo. Deus pode dizer isso de mim e de ti, meu irmão e minha irmã. Só é necessário uma coisa. É nós irmos ter, quando erramos, irmos ter sempre com o Senhor. Ele está à nossa espera. Ele está à vossa espera. Ele está à minha espera. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude a compreender como este Deus é maravilhoso. E como Ele esquece os nossos pecados quando os confessamos. Como fez com Davi. Irmão e irmã, jovem, não tenhas medo de ter com Deus. Ele está à tua espera. Ele quer pôr os teus pecados para trás das suas costas, para depois poderes receber as bênçãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero
lhe deu.